Boa tarde, gente. A aula de hoje, o aulão de hoje aqui, vai ser sobre o passo a passo, né, para resolver os problemas do dia a dia sem descontar na comida, tá? Então eu vou apresentar uma técnica para vocês, que é a técnica de resolução de problemas, que inclusive é muito usado na clínica, tá? Então o que eu vou apresentar aqui para vocês é uma técnica, né, da psicologia, para que vocês possam usar no dia a dia, né? E por que que eu resolvi fazer essa live, né? Porque todo mundo que quer emagrecer, né, sabe exatamente, né? A informação tá aí hoje em dia para todo mundo. Então a maioria das pessoas sabe o que tem que comer para emagrecer, né? Elas sabem o que elas têm que comer mais, o que elas têm que evitar. Continuando, eu quero apresentar para vocês o passo a passo, uma técnica super poderosa para vocês resolverem os problemas do dia a dia, para que vocês não descontem esses problemas do dia a dia na comida, tá? Porque é o seguinte, a maioria das pessoas, né, elas sabem o que elas têm que comer, ou seja, elas sabem o que elas têm que priorizar, né, na alimentação, elas sabem o que elas têm que evitar, né? E também a maioria das pessoas, inclusive, tem uma dieta, né? Inclusive já foi a vários nutricionistas, né? Já sabe o que tem que comer, né? Já sabe de cor, ou já tem uma dieta ali no papel, mas a dificuldade da pessoa é seguir aquele papel, é fazer aquela dieta, né? É realmente engatar uma alimentação saudável e conseguir fazer ela até ter os resultados de emagrecimento. Então, essa é a maior dificuldade das pessoas, tá? Então, a maior dificuldade das pessoas não é saber exatamente o que elas têm que comer. A informação tem para todo mundo. Se você quiser pesquisar, né? Ou se você quiser seguir alguns nutricionistas, tem nutricionistas maravilhosos que dão muita informação gratuita, inclusive ali no Instagram, ou aqui no YouTube também, né? E, inclusive, a gente tem o guia, né, da população brasileira de alimentação. Então, lá tem todas as informações, né? Justamente porque a alimentação saudável é uma questão de saúde pública. Então, todo mundo tem direito à informação sobre o que é uma alimentação saudável, sobre o que a gente deve priorizar, sobre o que a gente deve evitar. Então, essa não é a maior dificuldade das pessoas. A maior dificuldade das pessoas é saber como fazer, é saber como colocar em prática, né? E uma das coisas que mais dificultam o emagrecimento são as emoções, tá? Então, as emoções, elas dificultam muito o problema. Então, você já deve ter percebido que quando você tá mais ansiosa, você come demais, né? Ou quando você tá mais triste, você come demais. Ou quando tá com raiva, né? E essas emoções, elas vêm por causa das situações do dia a dia, por causa dos problemas do dia a dia, né? Então, acontece a seguinte, a seguinte sequência, né? Primeiro vem as situações do dia a dia, ou seja, os problemas que a gente enfrenta no dia a dia. Depois vem as emoções, né? E aí, por causa das emoções, a gente come demais. Então, a raiz do problema, né? A raiz do problema de comer demais é o problema em si, tá? Então, muitas pessoas, né? Elas falam, eu como quando eu tô mais ansiosa, né? Ou quando eu tô triste, ou quando eu tô frustrada, né? Então, tem várias emoções que fazem a gente comer demais, né? Mas o que gera essas emoções, né? A emoção não vai vindo do nada, né? Ela sempre vem por causa de uma situação do dia a dia que tu passou, ou por causa de um problema que tu não tá conseguindo resolver, tá? Então, por isso que eu resolvi fazer essa live, que você aprenda para que você tenha uma técnica, um passo a passo para ir na raiz do problema, para que você consiga resolver o seu problema, para que você consiga lidar com essa emoção, né? Controlar essa emoção. Se você resolve o problema, então você não precisa estar mais ansiosa, você não precisa mais estar tão triste ou tão frustrada, né? Você resolveu o problema. E aí, consequentemente, você come menos, né? E consequentemente, você consegue emagrecer, né? Você consegue dar continuidade nesse processo de emagrecimento, tá bom? Então, a gente usa muito a comida para fugir do problema, tá? Então, quando a gente come, né? Não sei se vocês sabem, mas já falei várias vezes aqui no YouTube também, no Instagram, né? Também já ensinei isso várias vezes. Que quando a gente come, né? Principalmente os alimentos que são ricos em açúcar ou gordura, né? Ou os alimentos que têm as duas coisas juntos, por exemplo, pizza, né? Por exemplo, chocolate, né? Que tem açúcar e gordura, são alimentos que liberam dopamina no nosso cérebro, né? Então, a dopamina é um hormônio do prazer. Então, nosso cérebro fica muito feliz, né? Quando a gente come alguma coisa que é rico em açúcar e rico em gordura. E por causa desse prazer, dessa felicidade, dessa satisfação momentânea, né? A gente acaba recorrendo à comida quando a gente tem uma emoção desconfortável. Então, eu tô sentindo ansiedade, tô sentindo tristeza, tô sentindo essa raiva, isso é desconfortável. Então, a gente parte para a comida como uma forma de aliviar aquela emoção, de anestesiar aquela emoção daquele momento, sabe?
Então é como se fosse um alívio momentâneo, tá? Então a gente usa a comida muitas vezes para fugir do problema. Ah, eu tô com um problemão lá no trabalho. O que eu vou fazer? Ah, eu vou comer, porque daí é assim eu me sinto melhor. Mas o que acontece quando a gente faz isso, né? A gente foge do problema, ou seja, a gente não resolve o problema. E se o problema não se resolve, né? Se você não vai na raiz do problema e não resolve ele, você todos os dias continua com essa emoção, né? Por exemplo, ah, você tem, por exemplo, você tá com um problema no trabalho, né? Você tá muito estressada por causa do teu trabalho e tal, ou você tá, sei lá, meio que uma briga com o teu chefe e tal. Se você não resolve isso, esse problema vai aparecer todos os dias você vai sofrer por esse problema, todos os dias você vai chegar em casa irritada, estressada, frustrada, e todos os dias você vai comer demais, entende? Então, por isso que é importante a gente aprender a solucionar os problemas e a gente parar de usar comida para fugir desse problema, tá? Então, essa técnica, ela é muito útil, primeiro, para resolver os problemas, né? Quando você resolve os problemas, quando você vai na raiz do problema, a sua vida fica mais fácil, porque você já resolveu o problema. Então, é menos um problema para tua vida. Tua vida fica mais fácil e você não precisa comer demais, porque a gente justamente come demais porque tem uma coisa muito difícil na nossa vida, porque a gente tá passando por um problemão, porque a gente tá com uma emoção muito forte, então a gente acaba descontando na comida, tá? Então, se você aprende a resolver os seus problemas, a tua vida fica mais fácil e você não precisa descontar a tua ansiedade, a tua frustração na comida, sabe? Porque a comida, ela tem um efeito de relaxar, de fazer tu se sentir bem, de fazer tu ficar mais calma. Então, se tu tem isso naturalmente, se tu não tem nenhum problema no momento, né? Claro que isso é muito difícil, mas quanto menos problemas, mais tranquilo a gente tá, né? Mais relaxado a gente tá. Então a gente não precisa descontar na comida, né? Você não precisa descontar na comida, você não precisa, né, comer demais para aliviar esse sofrimento, tá? Então, segundo, você se torna uma pessoa mais prática, né? Quem é que não gostaria de ser uma pessoa mais prática, né? Sabe aquelas pessoas que têm um problema e ficam pensando no problema, ficam pensando, até que esse problema vira um problemão, porque você tá pensando nele 24 horas por dia e você não consegue encontrar uma solução e você fica comendo, você fica beliscando 24 horas por dia para lidar com aquela frustração, para lidar com aquela ansiedade, aquela coisa ruim que você tá sentindo, justamente porque você não consegue pensar no problema, não consegue encontrar uma solução, tá? Então, quando você se torna uma pessoa mais prática, né, você resolve os problemas ao invés de partir para comida, tá? E terceira coisa, aumenta a tua autoeficácia. O que é essa tal da autoeficácia? A autoeficácia é uma crença, né? Já vou colocar aqui para vocês entenderem melhor. Crença de que você é capaz de fazer alguma coisa, de passar por alguma dificuldade, de resolver um problema, de passar por algum desafio, tá? Então, a autoeficácia, né, é a crença de que você é capaz de fazer alguma coisa, de que você é capaz de passar por alguma dificuldade, de resolver um problema, de passar por algum desafio, tá? Então, na nossa vida, a gente tem muitas e muitas dificuldades e muitos desafios. E tem algumas pessoas que têm uma autoeficácia bem baixa, né? Então, são pessoas que não acreditam que elas podem passar por essa dificuldade, que elas podem passar por esse desafio, né? E que elas podem ter o resultado que elas tanto querem, né? Isso acontece muito no emagrecimento. A maioria das pessoas que querem emagrecer, elas têm uma autoeficácia muito baixa. E por que acontece isso? Porque a maioria das pessoas que já tentou emagrecer, tentaram emagrecer do jeito errado. Ou seja, fazendo dieta muito restrita, ou sei lá, com gel redutor, ou com cinta modeladora, ou com chá, ou com um shake emagrecedor. E aí as pessoas já tentaram tantas vezes, tantas e tantas vezes, e não conseguiram dar continuidade, justamente porque dieta restrita foi feita, né, para acabar, para não dar certo. Todas essas coisas foram feitas para não dar certo, né? E quando a pessoa vê que não deu certo mais uma vez, mais uma tentativa, ela se sente incapaz, ela pensa, o problema sou eu, né? Eu não vou conseguir emagrecer, não consigo passar por desafio, é muito difícil, né? E a autoestima dela baixa muito, né? Porque a autoeficácia faz parte da autoestima. Então, né, quando a gente tenta emagrecer e a gente não consegue, vem uma decepção muito grande, uma frustração muito grande. A tua autoestima fica baixa, você acha, eu não sou capaz de fazer isso não, né? Não vai dar certo, acho que eu nunca vou conseguir emagrecer, né? Aquela pessoa consegue, mas é ela que consegue, eu não tenho essa força de vontade, eu não tenho essa capacidade, né? E você começa a pensar essas mil coisas sobre você, né? E aí chega uma hora que você não acredita mais que você é capaz de emagrecer, que você não acredita mais que você é capaz de
consiga uma promoção no trabalho, que você não acredita mais que você é capaz de passar por esse problema, né? Então, como é que se resolve isso? Aprendendo a resolver os problemas, né? Quando você resolve um problema, você se sente mais autoconfiante, né? Lembra, por exemplo, se você não fez uma faculdade, não fez um curso, você deve lembrar da época da escola em que você tinha que apresentar trabalhos, né? E provavelmente antes de apresentar, você estava, né, muito nervosa e tudo mais. E aí, depois de apresentar, que você viu que você conseguia apresentar, que você viu que você conseguiu explicar, né, fazer aquele trabalho, receber um comentário bom, né, ou tirou uma nota boa, você se sentiu mais autoconfiante, você se sentiu mais capaz. Então, o jeito da gente se sentir mais capaz para emagrecer é justamente, né, realizando, né, solucionando pequenos problemas. Quando você soluciona um pequeno problema da sua vida, você se sente mais capaz. Então, naturalmente, você vai se sentir mais capaz de manter uma alimentação saudável, por exemplo, né? A sua autoeficácia vai aumentando, né? A tua autoconfiança vai aumentando de que tu é capaz de resolver o problema, tá? E o emagrecimento, ele é vários probleminhas que a gente tem que resolver. Então, é muita coisa que a gente tem que fazer. Alimentação saudável, exercício físico, mudar alguns hábitos, né? Sei lá, tirar o açúcar, tirar o refrigerante, né? Então, são várias pequenas coisas que a gente tem que fazer que são muito difíceis. E se você não tem uma autoconfiança, você vai pensar, eu não sou capaz de fazer isso não, né? Eu não sou capaz de tirar uma coca, eu não sou capaz de tirar o açúcar do café, né? Porque eu já tô muito tempo com eles na minha vida e tudo mais. Então, você começa a pensar essas coisas e você nem tenta fazer, né? Você nem tenta de verdade fazer, você nem passa pela experiência para ver como é que você vai se sentir sem a Coca-Cola no almoço, né? Ou sem o açúcar do café, né? Você não chega a passar por essa experiência porque antes você já acredita que você não pode, então você nem tenta, entende? Então a autoeficácia é muito importante. E a autoeficácia é uma coisa só. Então, se você tem uma autoeficácia, se você vê que você consegue resolver os problemas do teu trabalho, por exemplo, você vai se sentir mais confiante no emagrecimento, você vai se sentir mais confiante no teu relacionamento, né, nos estudos. Então é uma coisa só que acaba respingando em várias áreas da nossa vida, né? Se você é uma pessoa boa no trabalho, naturalmente você se sente uma pessoa também capaz de estudar, de fazer alguma coisa difícil na área dos estudos. Ou você se sente capaz de emagrecer, de fazer alguma coisa difícil, né, para a tua saúde, na área da saúde, tá? Então, essa técnica é muito boa para aumentar a autoeficácia, que é uma coisa super importante no emagrecimento, tá bom? Então, aqui eu vou apresentar a técnica para vocês, o passo a passo, tá? Conforme eu prometi. Então, o primeiro passo é você definir, é você delimitar o problema, tá? Então, qual é o problema, tá? O problema, eu vou ensinar para vocês como é que vocês fazem isso. O jeito errado de fazer, eu vou usar como exemplo aqui um problema financeiro. Então, o jeito errado é você colocar assim, ó. Qual é o problema? Problema financeiro. Por que isso é errado? Porque é muito abrangente, não está dizendo para ti mesma qual é o problema real. Tem muitas coisas que podem ser problema financeiro, né? Você está ganhando pouco, você não está conseguindo pagar o cartão, né? Você quer comprar uma casa, mas o teu salário, o teu estilo de vida não permite. Então, pode ser várias e várias coisas, tá? Então, você tem que delimitar qual é o problema real, tá? Qual é o problema? Então, você tem que ser um pouco mais específica, tá? Vou colocar aqui, ó, seja específica, tá? Você tem que olhar para aquilo e saber exato. Outra pessoa que não faz parte da tua vida, que não te conhece, tem que olhar para essa anotação e pensar assim, eu já sei exatamente qual é o problema. Então, o jeito certo é fazer assim, ó. Eu vou usar como exemplo aqui, né? Durante todo o passo a passo, o problema de, deixa eu ver, não vou conseguir pagar o cartão de crédito esse mês, tá? Então, esse é o exemplo que a gente vai usar. Então, vejam, né, qual a diferença. O jeito errado, vamos supor que você tenha um problema de não conseguir pagar o cartão de crédito esse mês, né? O jeito errado de fazer esse primeiro passo é você escrever assim, problema financeiro, né? Isso não quer dizer nada, isso nem te ajuda, tá? Mas você delimitar certinho, não vou conseguir pagar o cartão de crédito esse mês. É um problema financeiro, mas ele é muito mais específico, tá? Então, isso daqui já é um primeiro exercício, tá? E esse exercício aqui você não pode fazer mentalmente, tá? Porque é o seguinte, quando você vai pensando em um monte de coisa, né? Pensar no problema é muito difícil, tá? A gente vai pensando em mil soluções e tudo mais, tá? Então aqui eu quero trazer uma técnica muito específica que tem um passo a passo justamente para ajudar vocês nisso. Então, se você fizer mentalmente, não vai dar certo, né? Porque a gente já faz mentalmente, tenta resolver os problemas mentalmente e não dá certo. Então, você tem que fazer de um jeito diferente. Então, para fazer essa técnica, você tem que pegar, né? Abrir um documento no Word aqui no computador,
ou você tem que pegar um caderno e escrever, tá? Todo esse passo a passo. Inclusive, pode rever essa aula, depois eu vou deixar essa aula salva, tá? Mas você tem que escrever, tá? Escrever em si já é um exercício, porque às vezes na nossa mente está tudo muito desorganizado e a gente já tem que fazer um esforço a mais para pegar e resumir aquele problema, para colocar aquele problema de um jeito concreto, tá? Que você mesma consiga entender. Então, isso, o fato de você passar da sua mente para o caderno já é um exercício, então já te ajuda, tá bom? Então, é por isso que é importante você escrever ou você digitar, tá bom? Então, o jeito errado aqui, ó, o primeiro passo, qual é o problema, tá? E aqui o jeito errado, problema financeiro, ou seja, muito abrangente, tá? Vou colocar aqui, tá? Porque ele é errado. Se outra. Ó, muito abrangente, tá? Se outra pessoa ler, ela não consegue saber qual é o problema realmente. E o jeito certo é não vou conseguir pagar o cartão de crédito esse mês. Então vejam que é super específico, é um problema desse mês. Esse mês, né, gastei demais o cartão de crédito, não vou conseguir pagar o cartão de crédito esse mês, tá? Então esse é o problema que eu vou usar como exemplo, mas vocês podem usar essa técnica para vários e vários problemas da vida de vocês, tá? Usem mesmo, que essa técnica é muito boa, tá? O segundo passo é a chuva de ideias, tá? O que é essa chuva de ideias? É você colocar aqui, você listar todas as alternativas possíveis para resolver esse problema. Então você vai listar todas, você vai escrever todas. Quais são todas as alternativas, tá? Por exemplo, você pode colocar aqui pedir dinheiro emprestado para alguém da família, por exemplo. Pedir dinheiro emprestado para algum amigo. Pagar só o mínimo. Ou fazer uma renda extra. Opa. Vendendo doces, por exemplo. Ou vender uma, sei lá, uma bicicleta velha que eu tenho em casa. Tá? Então, essas são todas as opções que eu consegui pensar agora, tá? E você tem que colocar todas mesmo, tá? Por mais que pareça um bobo, por mais que você saiba que você vai acabar não usando essa opção, você coloca todas as opções que tem disponíveis, que são possíveis de fazer, tá? Você coloca aqui, tá? Isso é importante, esse segundo passo é importante por quê? Porque quando a gente vai pensar no problema, às vezes o nosso cérebro fica tentando resolver esse problema com soluções mágicas, com soluções que não são possíveis, né? Com soluções ideais. E aqui você ajuda a organizar a sua mente, tá? Você fala pro seu cérebro assim, ó, é o seguinte, esses aqui são todas as alternativas que a gente tem. A gente vai ter que escolher entre uma delas, tá? Isso conforta o seu cérebro, né? Porque você já deve ter se pegado, por exemplo, tentando relaxar vendo Netflix, tentando relaxar fazendo uma coisa com os amigos, e aquele problema, o teu cérebro continua tentando solucionar aquele problema, você continua pensando naquele problema e você não consegue ficar em paz, parece, né? Por quê? Porque o teu cérebro sabe que tem um problema e ele sempre quer solucionar os problemas, ele sempre quer encontrar soluções. Então, quando você escreve e você é como se você falasse para o seu cérebro: olha, todas as alternativas possíveis e que a gente pode fazer estão aqui, não tem nada além disso. Então, isso conforta o seu cérebro, já diminui o tanto das alternativas, sabe? Ele não precisa ficar pensando mil coisas para resolver aquele problema. Ele vai tentar escolher agora o trabalho é outro, ele está focando mais na solução. Agora, ele vai tentar escolher entre essas alternativas, entende? Que é justamente o terceiro passo, tá? O terceiro passo, na verdade, não é escolher entre as alternativas, mas é você pegar cada alternativa que você colocou, tá? E de todas, você vai escrever as vantagens e desvantagens de cada alternativa. Tá? Vantagens e desvantagens de cada alternativa. Então, você vai colocar aqui, ó. Quais são as vantagens de pedir dinheiro emprestado para alguém da família? Tá? Você vai colocar as vantagens. Com certeza alguém vai emprestar, né? Eu posso devolver, sei lá, no próximo mês, né? Eu não vou, sei lá, me sentir tão envergonhado de pedir para um amigo, por exemplo, né? Me sinto mais à vontade com a minha família, né? Então, você vai colocar aqui vantagens e desvantagens, tá?
Aí você vai colocar, por exemplo, fazer uma renda extra vendendo doces, né? Você vai colocar as vantagens. Não vou precisar pedir dinheiro emprestado, né? Vou conseguir resolver e ainda talvez fazer uma renda extra maior do que eu tô precisando, né? Talvez eu goste de fazer isso e continue fazendo isso todos os meses para ter uma renda extra, né? Para que esse problema não volte a acontecer. As desvantagens você vai colocar, não sei aonde ir para quem oferecer, por exemplo, né? Eu acho que ninguém vai comprar. Então, todas essas coisas você vai colocar, tá? Você vai colocar desvantagens ali. Talvez eu tenha que gastar um valor, né, antes, eu não sei se esse valor vai retornar e tudo mais. Então, você vai colocar aqui vantagens e desvantagens de cada alternativa, tá? Não só das que são mais possíveis ou que tu gostou mais, mas de todas, tá? Para que você tenha uma visão bem clara de quais são as vantagens e desvantagens de cada alternativa. Aqui é muito importante você fazer isso, sabe por quê? Porque às vezes a gente quer encontrar uma solução mágica, uma solução ideal que não vai ter nenhuma desvantagem, né? E aí que a gente se complica, né? Ao invés de escolher uma que vai ter menos desvantagens, a gente quer encontrar uma solução mágica, perfeita e ideal que não vai ter nenhuma desvantagem. Mas isso não acontece, né? A gente tá falando da vida real. Então, tudo nessa vida tem vantagens e tem desvantagens, tá? Se você quer emagrecer, você pode falar assim, não, mas eu quero emagrecer, só tem vantagens. Não, se você quer emagrecer, tem desvantagem sim. Você não vai poder exagerar no doce, você não vai poder comer a quantidade que você queria, né? Você não vai poder comer a tarde inteira, né? Uma barra de chocolate e tudo mais por dia, tá? Então sempre vai ter desvantagem, mas você pode dizer, mas é que assim, eu consegui um emprego em que eu ganho mais e trabalho menos, só tem vantagens. Não, tem desvantagens também. Você vai para um novo lugar, você vai ter que conhecer novas pessoas, você vai ter que se adaptar naquele emprego, você vai ter que aprender coisas novas, né? Você vai ter que conhecer o trabalho deles, a empresa e tudo mais, tá? Então, sempre, toda e qualquer situação, toda e qualquer solução que tu vai colocar para esse problema vai ter vantagens e vai ter desvantagens. Então, é muito importante que você saiba isso, né? Que a gente está falando da vida real aqui. Então, você não vai encontrar uma solução mágica, uma solução perfeita, uma solução ideal, tá? Então, muita gente procrastina, né? Ficar adiando dos problemas, ficar fugindo dos problemas até que apareça magicamente uma solução ideal, que não vai ter nenhuma desvantagem. E isso não vai acontecer, tá? O jeito mais fácil, né, é você escrever as vantagens e desvantagens de cada, porque em todas as alternativas vai ter vantagens e desvantagens, e aí passar para o quarto passo, tá? Que é escolher a melhor alternativa possível de acordo com as vantagens e desvantagens, tá? Então, é a alternativa que vai ser mais vantajosa. Ó, a alternativa que vai te beneficiar mais, que vai trazer menos prejuízos, tá? Então, provavelmente, a maioria das alternativas vai trazer algum prejuízo, né? Porque senão não seria problema, né? Você já teria uma solução ideal, já teria resolvido esse problema, não seria um problema. Então, por isso que tem o nome de problema, porque você vai sair perdendo alguma coisa, né? Isso é normal. Isso é em todas as situações, tá? Você tem que escolher a que vai te beneficiar mais, tá? E a que vai ter menos prejuízo. Então não vai ter uma alternativa que é certa, uma alternativa que é errada, mas sim, de acordo com a tua vida, você vai observar qual é o melhor a fazer nesse momento. Trazer menos prejuízos, o que vai me beneficiar mais nesse momento, tá? Por isso que o terceiro passo é tão importante de você fazer, de escrever todas as vantagens e desvantagens de cada alternativa, para que quando você faça o quarto passo, você faça, né, de uma forma mais simples. Você sabe tudo que você vai ganhar escolhendo aquilo, você sabe tudo que você vai perder, tá? Então, e o quinto passo é você. Opa! Tá, eu tô fazendo de novo. Escolher a melhor alternativa possível, tá? De acordo com as vantagens e desvantagens. E o quinto passo é transformar essa alternativa em um plano de ação com várias metinhas, tá? Então vamos supor que tu tenha escolhido aqui
né? Fazer uma renda extra vendendo doces. Então, o que que tu vai ter que fazer? Tu vai ter que montar um plano de ação, tá? Vai fazer assim, o que que eu vou fazer primeiro, né? Aí eu vou procurar alguma receita na internet. Vou colocar aqui, plano de ação. Procurar alguma receita na internet. Aí depois, você vai colocar aqui, ó. Comprar os ingredientes, né? No mercado, comprar os ingredientes, né? Aí fazer os doces, comprar as embalagens, né? Verificar onde é melhor vender esses doces. Por exemplo, universidades perto da sua casa, né? Os universitários compram bastante doces, tá? Lembro que quando eu fazia faculdade, sempre tinha gente vendendo na hora do intervalo, né? Antes da aula e tudo mais, e vendia super. Tá? Verificar onde é melhor vender doce, por exemplo, universidades, né? Qual outro lugar que. Em trabalhos, assim, né? Comércio. Até para os seus vizinhos, né, no seu bairro e tudo mais, tá? Então você vai montar um plano de ação com a alternativa que você escolheu. Porque lembra no passo 4, você escolheu já a melhor alternativa. Então você vai montar um plano de ação só com aquela alternativa que você escolheu, tá bom? E aí, se você colocou pedir dinheiro emprestado para um amigo, aí você vai montar um plano de ação de acordo, né? Pagar só o mínimo, você vai montar um plano de ação de acordo, tá bom? Então é assim que faz, tá? Mas outra coisa que é super importante também fazer é assim, ó, é fazer essa técnica de resolução para a raiz do problema. Então, vamos voltar lá em cima, tá? Para o primeiro passo. Qual é o primeiro passo? Qual é o problema, né? Seja específica, tá? Então, esse é o primeiro passo. Então, o problema era não conseguir pagar o cartão de crédito esse mês. Mas, se você não resolver a raiz do problema, pode ser que esse problema, né, volte todos os meses. E você tenha que fazer essa técnica todos os meses, né? Mas o problema nunca vai ser solucionado. Por quê? Porque você não foi na raiz desse problema, tá? Às vezes o problema que você está analisando, ele tem um problemão antes, ou tem um probleminha antes que você precisa resolver. Porque senão é como se você estivesse tapando o sol com a peneira, ou que você estivesse sempre enxugando o gelo. Esse problema sempre vai aparecer, entende? Então, por isso que é super importante com que você vá na raiz do problema. Por exemplo, se o seu problema é não conseguir pagar o cartão de crédito esse mês, né? A raiz do problema é: estou gastando no cartão de crédito mais do que eu ganho. Então aí você volta para o primeiro passo e você faz todos os passos, mas dessa vez com a raiz do problema, tá? Então estou gastando no cartão de crédito mais do que eu ganho, né? Qual é o segundo passo? Vamos ver aqui. É a chuva de ideias. O que eu posso fazer, né, para solucionar a raiz do problema? Você pode verificar tudo que está gastando na fatura, né, para verificar tudo que está gastando na fatura, para ver o que você pode cortar. Então você vai colocar todas as alternativas aqui. Você vai fazer essa técnica de novo, só que com a raiz do problema. Para quê? Para que esse problema não volte a aparecer, entende? Aí você vai montar um plano de ação, né? Eu tenho que botar tudo isso numa planilha, ver o que eu posso cortar, ver o que eu tenho que deixar, que eu sou obrigada a deixar, né? O que eu posso fazer, né? Eu tenho que cortar, sei lá, as parcelas desse. Tô com muita parcela. Então, o que eu posso fazer? Parar de comprar as coisas em parcelado, né? Você juntar o dinheiro primeiro e depois comprar à vista, né? Ou você cortar algumas coisas que talvez você não precise, né? Aquelas blusinhas que a gente tem de vontade de comprar, né? Todo mês, que você não precisa porque você já tem várias, mas que você quer. Então, você vai montando o plano de ação, você vai repetindo toda essa técnica de novo, mas agora com a raiz do problema, tá? Porque senão você vai ficar sempre enxugando o gelo, tá? Por isso que é tão importante você fazer essa técnica. Você pode fazer essa técnica com vários problemas, com todos os problemas, né, que tem na sua vida no momento, para que você encontre realmente a solução. E isso ajuda com que você tire o foco
da comida, né? Quando você tá resolvendo o problema, você tá focada nisso, você tá focada na solução, você consegue resolver o problema. Você consegue ficar mais tranquila, o teu senso de autoconfiança já aumenta, né? Você já se sente melhor, sua autoestima já aumenta, porque você pensa, nossa, eu sou capaz de fazer isso, né? De encarar o problema de frente, né? E de resolver ele, por mais que não seja a solução ideal, por mais que não tenha uma solução mágica, né? Mas você é capaz de fazer isso. Então você já tem essa autoconfiança e você vai parar de tirar, você vai tirar o foco da comida, entende? Você vai parar de comer demais. O teu foco vai estar em solucionar esse problema, montar o plano de ação, né? Que nem eu mostrei aqui, ó, montar o plano de ação. Então, o teu foco vai estar em tudo isso. Então, você não vai ter mais tempo livre para pensar em comida, ou para comer demais, ou para fugir desse problema, entende? Então, quando o foco ele tá no problema, ele tá na solução, você tem que se mexer, você tem que fazer alguma coisa, você tem que partir para cima do problema para resolver ele e automaticamente você tira o foco da comida, né? Você tira o foco daquela ansiedade, daquela frustração, tá bom? Porque a ansiedade é uma coisa que foge do nosso controle, né? Quando a gente vê que a gente não tem controle de uma situação, a gente se sente ansiosa, pensa, meu Deus, o que vai acontecer? Mas se acontecer isso depois. E quando você coloca o problema no papel, você já tem mais controle da situação, você sabe todas as alternativas que você tem, você sabe exatamente o que você tem que fazer com esse plano de ação, e você parte para ação, você faz o que você tem que fazer e resolve esse problema, entende? Então, esse é o passo a passo, né? Essa técnica é muito utilizada na psicologia, né? Na psicoterapia, justamente porque é uma técnica super prática e dá essa autoconfiança, né? Esse poder para a pessoa que está fazendo ele, né? Então, todo mundo tem a capacidade de resolver o problema e se você seguir esse passo a passo, tenho certeza que vai te ajudar muito, né? E que, consequentemente, você vai aprender a focar mais no problema ao invés no problema, né, na solução, ao invés de focar mais na comida e ficar fugindo desse problema, tá bom? Então, essa era a técnica que eu queria trazer para vocês hoje e espero que ajude muito vocês, tá bom? Então é isso, gente. Até a aula de semana que vem, tá bom?